Vamos começar essa semana com um caso diferente, tá? 3 meses atrás eu fiz uma cirurgia num paciente chamado Guilherme e ontem ele começou a passar mal durante um treino na Argentina. Só que a gente precisa de um diagnóstico rápido porque ele está no meio do campeonato. E quais são os sintomas? Dor no peito e falta de ar. Bom, se ele fez a cirurgia e esses são os sintomas, o que você está achando que pode ser? Acho que pode ser uma infecção bacteriana, você não acha? Bom, nesse caso é fácil, né, gente? Antibiótico. Próximo caso, doutor, por favor. Meu, Letícia, ela tem umas ideias. Ela começa, todo paciente que ela pega, ela já manda eu tomar antibiótico. Eu nunca vi isso. É porque eles funcionam. Então, mas não dessa vez. Ele está tomando antibiótico faz 1 mês por causa da cirurgia. E em tese essa infecção não deveria estar aí, Tá, mas qual é o local da infecção? na garganta. Pois bem, cirurgia no ombro, infecção na garganta, é só trocar o antibiótico, o mais forte faria efeito. Mas você precisa ser mais razoável. Precisa pensar em métodos alternativos. É verdade. Você já não percebeu que o uso indiscriminado e sem critério dos antibióticos que, por exemplo, você faz, ele acaba selecionando bactérias super resistentes? Vocês com esses papinhos de método alternativo me irritam. Principalmente você, doutora Potra, com esses seus papos de ervas medicinais. Você que precisa ser mais relax, você precisa ser mais paz e amor. Você anda muito estressadinha, isso sim. Tá. Vamos parar com isso? Foca aqui no paciente. Eu trouxe o caso para vocês porque eu estou com receio de dar um antibiótico mais forte. Eu preciso de argumento para definir qual o melhor tratamento enquanto o laboratório não me traz o resultado do exame. Sem saber de qual bactéria se trata, precisamos ter certa cautela. Mas está em espanhol. Pero, quem poderá nos defender? A oxacilina é usada no tratamento contra Staphylococcus aureus. Acho que seria uma boa opção nesse caso. Vocês já ouviram falar em inativação fotodinâmica luz LED? Já ouvi sim. É utilizada principalmente para cândidas albicans, não é? Sim, mas é um método que alguns artigos citam que ele também é eficiente no caso de Staphylococcus aureus. Só eu escutei que tem que ser um tratamento rápido. O paciente está na Argentina, está longe, a maior parte dos métodos alternativos foram testados só in vitro. Mas eles estão dando resultados positivos. Os resultados deles são positivos. Tudo bem, mas até aí nós já conhecemos a eficácia dos antibióticos. Trocar a dose ou colocar um mais forte aumenta a nossa chance de acertar nesse caso. Mas o processo fotodinâmico ele consiste no uso de um composto químico denominado fotossensitizer, com a aplicação seguida de uma luz que corresponde à banda de absorção do PS na presença de oxigênio. A interação da luz com o PS resulta em espécies reativas de oxigênio capazes de induzir a inativação de células microbianas. Ele vai atingir o alvo e não vai selecionar as bactérias resistentes. Ou seja, afetaria menos o organismo do paciente. Mas e sobre ele ser mais usado no tratamento de cândida? Se for outro micro-organismo, podemos estar perdendo tempo. Além disso, quando micro-organismos são organizados em biofilmes, ocorre apenas a diminuição do número de organismos, e não a eliminação total com esse método. Certo, doutora Potra? Nesse caso talvez não seja a melhor alternativa. Por isso que eu tô falando que o antibiótico é a melhor solução. Pensando por esse lado, o antibiótico já é um uso convencional e temos muitos tipos de antibiótico para usar, né? Mas a gente precisa parar de ser tão fechado. Nós temos que abrir nossa cabeça e começar a utilizar métodos alternativos. Ai, por favor, Potra, não me fala que você está querendo usar o própolis do artigo que você me mostrou semana passada. Foram testes in vitro. O Staphylococcus aureus isolado de amostras biológicas de um paciente no hospital, não tem como a gente comprovar que é um método seguro. O nosso paciente está na Argentina, no meio de um campeonato, e você está me querendo usar spray de garganta? O própolis possui uma propriedade antimicrobiana comprovada contra bactérias gram-positivas, sendo que sua ação pode ser tanto bactericida quanto bacteriostática. Nesse contexto, estudos testam seu efeito no tratamento de estafilococcus, que tem a habilidade de desenvolver mecanismos de resistência a antimicrobianos. A terapia antimicrobiana para infecções por esse micro-organismo inicialmente era a penicilina, até começarem a aparecer casos isolados resistentes a esse antimicrobiano. Para contornar o problema, foi criado o beta-lactâmico sintético meticilina, que era resistente à ação das beta-lactamases que o Staphylococcus aureus produzia. Entretanto, logo após o advento da meticilina, surgiram relatos de amostras resistentes também a esse antimicrobiano, além da expressão de multiresistência. Essas cepas foram denominadas de MRSA e são resistentes a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos 1.
O extrato etanólico da própolis inibe o crescimento microbiano por impedir a divisão celular, levando à bacteriólise, já que produz efeitos na parede celular, desorganiza o citoplasma, além de inibir a síntese proteica. A sensibilidade do MRSA ao extrato de própolis pode ser melhor justificada pelos grupamentos fenólicos polihidroxilados dos flavonoides que elevam a afinidade por proteínas desses compostos e causarem inibição de MRSA. Os testes demonstraram que a própolis inibe de maneira significativa as cepas clínicas de MRSA e Staphylococcus aureus na concentração de 11 a 0,17%, e concluiu-se que sua ação pode ser tanto bactericida quanto bacteriostática, sendo tratamento alternativos a antibióticos e, mesmo que testado in vitro, é uma opção forte que deve continuar sendo testada. É que eu acho um pouco arriscado, vocês não acham, gente? Tipo, ele tá longe e o método é novo, a gente não sabe o que pode acontecer, você concorda? Não, porque não é só um spray de garganta. A própolis possui propriedades antimicrobianas comprovadas contra bactérias gram-positivas, incluindo a Staphylococcus. Ela tem um ponto. Mas, doutor, se eu me lembro bem, o artigo fala que a difusão em disco não demonstra ação antibacteriana no extrato de própolis. Mas também demonstraram que a própolis inibe de maneira significativa as cepas clínicas de MRSA e Staphylococcus aureus, nas concentrações de 11% a 0,17%. Sua ação pode ser tanto bactericida quanto bacteriostática. Que foi? Eu também li o artigo. Mas podia decidir se você vai defender métodos alternativos ou antimicrobianos, né? É que eu não tenho culpa, os dois são muito bons, os dois têm uma perspectiva diferente. Foco aí, né? O mecanismo de resistência do MRSA não impede de ser sensível ao composto de antimicrobianos da própolis verde, não tendo relação entre a sensibilidade à oxacilina e a sensibilidade à própolis. Mas eu quero ouvir mais ideias. O própolis não está me convencendo ainda. Talvez porque o antimicrobiano seja a melhor solução? Tanto a Vitória não. Eu tenho um negocinho aqui pra você Vai começar. que você vai ver. É isso daqui, ó. Casca de cajueiro. Tá falando sério? Isso vai ficar interessante. Todas as linhagens demonstraram sensibilidade ao extrato da casca de cajueiro mesmo? Exatamente. Isso parece bom. De acordo com... A planta Anacardium occidentale Linn é usualmente utilizada na medicina tradicional como antidiarreico e anti-inflamatório e no tratamento de bronquite e artrite. O artigo avaliou a ação antimicrobiana do extrato hidroalcoólico da casca do caule do cajueiro, utilizando 30 amostras de Staphylococcus aureus de origem humana resistentes e sensíveis à penicilina. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo método de difusão em meio sólido para determinar a concentração inibitória mínima do extrato. Foram observadas a presença ou não do halo de inibição das 30 amostras. Todas as amostras mostraram-se sensíveis à ação do extrato de cajueiro, apresentando diâmetros dos halos de inibição variando de 10 a 20 milímetros. Portanto, demonstrou-se a grande eficácia do cajueiro, podendo inferir como uma alternativa terapêutica eficiente de baixo custo. É importante ressaltar que a inibição do crescimento apresentou-se homogênea, de acordo com o grau de concentração do extrato hidroalcoólico da planta. A diminuição do diâmetro dos halos foi proporcional à diminuição da concentração do extrato. Como já foi dito, o extrato é utilizado pela medicina tradicional no tratamento de diversas doenças. De acordo com a literatura, ele também possui efeitos sobre bactérias gram-negativas. Além disso, o extrato demonstrou atividade antimicrobiana em altas concentrações sobre Proteus morgani, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella typhi. É efetivo também sobre espécies de Streptococcus. A atividade antimicrobiana positiva pode ser devido à presença de compostos como os taninos, que são compostos polifenólicos e alcaloides. Os alcaloides possuem ação antimicrobiana. Os compostos fenólicos são responsáveis por romper a parede celular bacteriana, inibindo o sistema enzimático para a formação da mesma. De acordo com a literatura, o extrato do cajueiro ele possui efeito frente à bactéria gram-negativa. Mas se estão com suspeita de Staphylococcus, será que compensa arriscar? Antibióticos não são arriscados nessa situação. Qualquer remédio que cause prejuízo ao paciente, incluindo selecionar bactérias super resistentes, é arriscado. E usar um método testado in vitro não é. Atividades antimicrobianas de diversos extratos vegetais de uso regional, incluindo o cajueiro, foram avaliadas sobre Staphylococcus aureus, e os resultados foram positivos em 80% das amostras.
Então, a gente pode concluir que o cajueiro apresenta-se como uma eficaz alternativa terapêutica para a infecção provocada por Staphylococcus aureus, certo? É baixo custo, fácil acesso e uma vez que a população já está difundida na medicina popular, é mais fácil de usar. Vamos pensar, né? Baixo custo e fácil acesso à população. Teste in vitro. Bom, pessoal, 3 horas da manhã, né? A gente não decidiu nada, preciso pensar nas ideias direitinho, depois a gente continua, né? Boa noite, doutoras. Boa noite. Boa noite. E como sempre, infecção bacteriana de novo. Ele não para de choramingar, sempre doente aí. Usaremos um método alternativo. Com casca de cajueiro, eliminamos essa bactéria. Mas peraí. Deixe-me ver. Uma melhor ideia. Em infecções bacterianas, usamos antibióticos. Assim, conseguiríamos eliminar a bactéria das duas infecções. E acabou. Tcharam! Mas que abuso do organismo do paciente. Ah, eu não chamaria assim. Chamaria de utilizar um método que sempre foi usado. Tudo era perfeito até algumas bactérias se mostrarem resistentes. E aí, surgiram esses métodos alternativos. E alguns médicos estão apostando mais neles do que nos antibióticos. Mas ainda é o método mais seguro? Sem dúvida nenhuma. Se fosse, não precisaria de métodos alternativos. Haha. Vamos pensar, gente. Antibióticos são usados há muito mais tempo. É uma opção mais segura. Ai, não aguento mais. Então aceita os antibióticos. Que palhaçada. Eu só quero um pouco de paz. Eu preciso agir. Se você quer ficar com os seus métodos alternativos, não estarei com você. Antibiótico no paciente. Ainda não concordo. Tá feito. Vamos curar o paciente. Então, como saber se vai funcionar? Ora, é só esperar o antibiótico fazer efeito, ué. E o paciente fica curado, sua anta. Ah não, ele tá piorando. E agora? Isso é maluquice. Por que não me impediu? Temos que reverter a situação. Droga. Ótimo, e agora? Olha o que você fez. Os sintomas estão piorando. Não funcionou. Parabéns. Por que você não pensou em alguma coisa? Eu fiz isso, mas foi você que não me ouviu. O quê? Eu disse para usarmos métodos alternativos, mas claro que você me ignorou. Deu uma de maluco e seu antibiótico não funcionou. O paciente não sobreviveu. Vou me esconder de vergonha de você. Bom dia, doutoras. Bom dia, doutoras. Bom dia. Dessa vez a gente vai usar o tratamento com casca de cajueiro, tá? O tratamento já foi encaminhado. Mas por que, doutor? Eu não gostei do vermelhinho. Quê? Quem tá falando? Não gostei do vermelhinho.